para atendimento das referidas indicações, sendo de igual teor, e a fim de garantir a celeridade do material de expediente do processo legislativo, daremos publicidade apenas na justificativa das mesmas. Justificativa: o agronegócio é uma das atividades econômicas brasileiras que mais gera emprego e renda. O município de Itapemirim tem potencial para expansão das lavouras existentes e potencial para novas agroindústrias, gerando emprego e renda do meio rural. Nosso objetivo visa promover uma agricultura forte e sustentável, melhorar a qualidade de vida do homem do campo, aumentar a produtividade da agricultura local, diversificar os produtos comercializados no município, levar mais assistência técnica para o meio rural e agregar tecnologias de plantios junto aos produtores rurais. Por não dispor de equipamentos necessários para uma melhor produtividade, se faz essencial a aquisição desse equipamento, que proporcionará a esses pequenos agricultores diminuição do custo da produção ao deixarem de pagar pela locação das máquinas agrícolas devido aos altos preços da hora-máquina particular. Fortalecendo a agricultura familiar, com ampliação de renda e geração de empregos rurais, são os objetivos esperados com a aquisição dos equipamentos. Ordem de número 5, trata-se de projeto de lei ordinária 45 de 2024, de autoria também do excelentíssimo vereador Alcione de Amorim Gomes, que dá a denominação da quadra esportiva Olavo dos Santos Filho, em Córrego do Ouro, neste município. O prefeito municipal de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições que lhe confere a lei orgânica do município, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele, em seu nome, sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º, fica denominada a quadra esportiva na localidade de Córrego do Ouro, neste município, de Olavo dos Santos Filho. Artigo 2º, fica o Poder Executivo Municipal responsável em colocar placas indicativas no local. E terceiro, esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Sala das Sessões, João Batista Ferreira de Souza, 28 de novembro de 2024, Alcione de Amorim Gomes. Justificativa: submeto à consideração dos meus nobres colegas dessa Casa de Leis, para fins de apreciação e pretendida aprovação, incluso o projeto que dispõe sobre a denominação da quadra esportiva na localidade de Córrego do Ouro, neste município. Olavo dos Santos Filho, filho de Maria Isabel dos Santos e Olavo Santos, é parte integrada da história desse distrito. Seus antepassados têm raízes profundas na região. Conhecido como Lavinho, Olavo foi casado com Arlete da Silva Santos e teve 4 filhas: Marciane dos Santos Miranda, Marlene da Silva Santos, Esther da Silva Santos e Elisa Arlete dos Santos. Olavo é motivo de orgulho para suas filhas, netos, genros, esposa e moradores da comunidade. Ele começou sua vida profissional como caminhoneiro e pecuarista, mas destacou-se como comerciante, sendo uma pessoa solidária. Sua mercearia, popularmente conhecida como Venda do Lavinho, era um ponto de referência e local de encontro para a comunidade. Em tempos difíceis, quando não havia ambulâncias ou assistência social na região, Olavo usava seu próprio carro para levar doentes, grávidas e idosos para atendimentos na cidade vizinha a qualquer hora do dia ou da noite. E, além disso, seu comércio fazia entregas em locais de difícil acesso, sempre atendendo pessoas com dificuldade financeira e permitindo que pagassem quando pudessem. O terreno onde hoje é a quadra esportiva e a creche pertencia a Olavo, e quando a prefeitura solicitou a compra, o mesmo prontamente aceitou, pois desejava o progresso e a evolução da comunidade. Por todas essas razões, é mais do que justo homenagear Olavo dos Santos Filho, dando seu nome à quadra esportiva, eternizando seu legado de solidariedade, amizade e dedicação à nossa cidade. Posto isto, esperamos receber o apoio dos nobres pares na aprovação dessa propositura, que tem por objetivo atender os anseios dos seus familiares e dos moradores desta localidade. Em anexo, nós temos o documento da esposa e demais documentos pertinentes ao presente projeto de lei ordinária, como a declaração da familiar. Expediente de ordem de número 6, trata-se de projeto substitutivo 6 de 2024, de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a reorganização do Fundo Municipal de Educação, instituído pela Lei Municipal 3.285, de 5 de março de 2022, e da outras providências. Senhor presidente Nobres Edis, nós informamos que a matéria supracitada retorna à pauta como projeto substitutivo 6 de 2024,
em substituição ao projeto de lei ordinária 29 de 2024, que após publicidade na 28ª sessão ordinária em 4 de setembro de 2024, foi encaminhada à Procuradoria Jurídica e comissões para apreciação e manifestação, onde as mesmas se manifestaram favoravelmente pelo prosseguimento do feito, após sanadas as observações apontadas pela Procuradoria Jurídica, sendo a reformulação do artigo 1º do projeto de lei da sua emenda. Assim, após sanadas todas as observações e por se tratar de matéria já publicada, bem como os pareceres das comissões e da Procuradoria sendo favoráveis ao prosseguimento da mesma, nós daremos publicidade apenas no ofício de encaminhamento e mensagem da mesma. Ofício 121 de 2024, onde encaminha-se a presidência a essa Casa de Leis o projeto substitutivo 6 de 2024. E anexo nós temos ainda a mensagem 335 de 21 de novembro de 2024, onde o excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Itapemirim, inclui os vereadores componentes da atual legislatura municipal, nos termos do artigo 31 da Lei Orgânica do município de Itapemirim, combinado com o artigo 63, inciso 3 da mesma lei, encaminha-se para apreciação dos nobres edis o incluso projeto de lei que dispõe sobre a reorganização do Fundo Municipal de Educação, instituído pela Lei Municipal 3.285, de 15 de março de 2022, e da outras providências. O presente projeto de lei visa dar correta efetividade à Lei Municipal 3.285, de março de 2022, criando e reorganizando atribuições, instituindo ainda parâmetros e definindo a aplicabilidade da norma no âmbito do município de Itapemirim. É importante frisar que o Fundo Municipal de Educação se funda sobre a necessidade de fortalecer e aprimorar a gestão de recursos destinados à educação no âmbito do município e em pleno acordo com a Lei Federal 14.113 de 2020, que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb, a nível nacional. Desse modo, o Fundo Municipal de Educação permite maior eficiência para a alocação de recursos na área da educação, possibilitando a injeção adequada de investimentos que estime o melhoramento do serviço público educacional, bem como suprindo as demandas de modo orientado, preciso e eficaz. Tal mecanismo, orientado pela legislação de regência, é crucial para observar os desafios da área, especialmente para o desenvolvimento sustentável e prolífico da implementação de tecnologias educacionais, capacitação dos professores e adaptação às mudanças no cenário da educação, as quais naturalmente ocorrem com o tempo. Fundamental ainda considerar que a correta operacionalização do Fundo Municipal de Educação atende para além do que consta definido no artigo 21 da Lei Federal 14.113 de 2020, representando um significativo avanço na missão de se promover uma educação de qualidade, transparente, autônoma e alinhada com as necessidades locais, fortalecendo ainda o compromisso do poder público com a educação, assim consagrada a pilar fundamental para o desenvolvimento humano e a construção de uma sociedade mais justa, igualitária e solidária. Antônio da Rocha Salles, prefeito de Itapemirim. Senhor presidente, nobres edis, esses foram os materiais de expedientes pautados na presente sessão ordinária. Senhores vereadores, projeto de lei substitutivo do Executivo Municipal que dispõe sobre a reorganização do Fundo Municipal de Educação. Esse projeto de lei já esteve na casa, voltou, foi retirado de pauta, voltou novamente com as correções. Eu quero submeter ao plenário a urgência simples desse projeto. Coloque em discussão a urgência simples do projeto de lei. Urgência simples do projeto em discussão. Vereadores que aprovam, permaneçam sentados. Urgência simples aprovada, o projeto volta para a pauta em discussão única na próxima sessão e votação única. Encerrado no material de expediente, passaremos para o expediente de vereadores. Nenhum vereador escreveu para os expedientes. Eu quero usar daqui da mesa mesmo, só para falar relacionado ao abono do Executivo Municipal. Durante toda a semana, muitos servidores têm cobrado da Câmara de Vereadores sobre o projeto de abono do Executivo Municipal. Até porque
as últimas conversas dos bastidores é que o projeto foi encaminhado para a Câmara de Vereadores e devolvido. Mentira. Até o presente momento não chegou nenhum projeto de lei relacionado ao abono do Executivo Municipal. O que foi aprovado na Câmara foi o projeto relacionado aos servidores da Câmara. Até o presente momento, nenhum projeto de abono do Executivo Municipal foi encaminhado para a Câmara. Então, só para sanar essa dúvida, e muita gente ligando, perguntando por que foi devolvido o projeto para o Executivo Municipal, o projeto de lei do abono nem chegou na Câmara de Vereadores ainda. Então, para dar ciência a todos, até para controlar informações que estão falando por aí que o projeto chegou aqui e alguns vereadores devolveram o projeto do Executivo Municipal. Mentira. Até a presente data, nenhum projeto relacionado ao abono chegou na Casa de Lei. Os vereadores estão ansiosos, aguardando o projeto chegar aqui para estar apreciando o projeto de lei, mas até o momento, nada. Não tendo nenhum vereador Renildo Peçanha. Peço alguém que leve o microfone até o vereador Renildo. Senhor presidente, vereadores, público presente, internautas, uma boa noite a todos. Senhor presidente, seria, né, um sonho para a gente também, a gente ter o prazer de voltar, né, nesse abono aí, natalício aí para o servidor público aí de Itapemirim. Mas foi bom o senhor esclarecer, né, que a mesma pergunta que passa para o senhor, eu acredito que estão passando para todos os vereadores. No meu WhatsApp não dá conta, né, de responder, que até algum momento não chegou nada aqui na Câmara. Foi bom o senhor esclarecer, queria agradecer ao senhor. E também queria passar para o senhor, presidente, o senhor não estava presente na última sessão, o vereador Renildo pediu a convocação do secretário de Saúde, para que ele possa vir à Câmara de Vereadores prestar esclarecimentos pela falta de alguns medicamentos, exames, né, segundo informação, não estão conseguindo marcar alguns exames, e aqueles que estão marcados pelo Estado, né, não tem o meio de locomoção. Ontem eu tive que sair da minha residência 8 horas da noite para levar uma pessoa em Cachoeiro. Saí hoje às 6h30 para Cachoeiro outra vez. Estava chegando de Cachoeiro, Bibico estava indo para a padaria. E agora à tarde, peço até desculpa aos senhores por não estar presente na reunião do SAAI, mas desde já pode contar comigo para o projeto, porque eu voltei a Cachoeiro outra vez. Voltei a Cachoeiro outra vez. E agora há pouco recebi uma mensagem que saiu uma cirurgia muito importante de vista para uma senhora sexta-feira, e já falaram que não tem combustível nem carro. Então, seria importante, não estou aqui para culpar ninguém, mas seria importante o secretário Julim comparecer à sessão para prestar esclarecimento à população, se é falta de orçamento, ou se não tem o dinheiro, ou se tem orçamento e não tem o dinheiro, ou vice-versa. Mas o importante é que a população fique sabendo, porque tem algumas coisas que tem que ser passado. Estou aqui, eu não aguento mais receber também reclamação do pessoal do consórcio, que não receberam o consórcio. Então, tudo isso ele pode nos esclarecer e passar essas informações para nós, vereadores, e para a população. Desde já agradeço, presidente. Obrigado.
Vereador Renildo, aproveitando a sua fala, realmente esse assunto foi deliberado na sessão passada, a convocação foi encaminhada para o secretário de Saúde. Eu vou pedir a Sara para fazer a leitura do documento em qual convoca ele para a próxima sessão. Ofício 99 de 2024, ilustríssimo senhor Júlio César Carneiro, secretário municipal de saúde de Itapemirim. Assunto: requisição de comparecimento do secretário de saúde do município de Itapemirim para a prestação de informações abaixo relacionadas às 18 horas do dia 11 de dezembro de 2024, quarta-feira, no plenário dessa Câmara Municipal. Senhor secretário, cumprimentando cordialmente a mesa diretora da Câmara Municipal de Itapemirim no regular exercício de suas atribuições, venho por meio desse com fundamento no poder fiscalizatório conferido pelo artigo 13, inciso 10 da Lei Orgânica do Município de Itapemirim, em conjunto com os artigos 237 e seguintes do Regimento Interno dessa Casa de Leis, requerer o que segue. Com base na deliberação unânime do plenário desta Casa, realizada durante a 40ª sessão ordinária, em 27 de novembro de 2024, encaminhamos a presente requisição de comparecimento do secretário de Saúde, senhor Júlio César Carneiro, à Câmara Municipal de Itapemirim. A sessão está agendada para as 18 horas do dia 11 de dezembro de 2024, com o objetivo de obter esclarecimentos acerca da atual situação do transporte na área da saúde no município de Itapemirim. Renovamos nossos votos de agradecimento e consideração. Atenciosamente, Paulo Sérgio Toledo Costa, vereador-presidente, Antônio Carlos Elvésio, vereador-vice-presidente, Júlio César Ferreira de Magalhães, vereador-secretário. Obrigado, Sara. Vereador, então foi protocolizado lá e acreditamos que na próxima sessão estará presente aqui para prestar as informações. Desde já agradecer o senhor pela convocação, porque realmente muita cobrança, muitos carros sendo cancelados, falta de agendamento de carro, de consultas, falta de médico, pediatras. Então, a convocação do nobre vereador é importante para que ele venha aqui, né, e passe para a população, para os vereadores, qual o real motivo de tantos cancelamentos, tanta falta de médico, de consultas para a população. Passaremos, então, para o material da ordem do dia. Senhor presidente Nobres Edis, nós temos 5 matérias pautadas na ordem do dia. A primeira matéria trata-se do projeto de lei ordinária 36/2024, de autoria do Poder Executivo Municipal, que estima a receita e fixa a despesa do município de Itapemirim para o exercício financeiro de 2025. O mesmo foi protocolizado em 30 de setembro de 2024 e teve sua publicação e apreciação na 32ª sessão ordinária em 2 de outubro de 2024. Após, foi encaminhado para parecer jurídico e das comissões Colejur e Confinol. Os pareceres supracitados tiveram sua publicidade na 36ª sessão ordinária em 30 de outubro, onde foi retirado de pauta a pedido do presidente para a vista dos vereadores, sendo o pedido aprovado por unanimidade. E após, retornou a pauta para a primeira discussão e votação na 39ª sessão ordinária, sendo aprovado por unanimidade em primeira discussão e votação, com a inclusão das emendas impositivas e a emenda modificativa, sendo emenda modificativa de autoria do vereador Júlio César Ferreira de Magalhães, onde no artigo 3º fica reduzido o montante de R$ 2 milhões alocado na dotação orçamentária da Secretaria Municipal de Defesa Social, passando o orçamento total para a pasta a ser de R$ 12.971.000, e fica suplementado o montante de R$ 2 milhões à dotação orçamentária da Secretaria Municipal de Agricultura, Pesca, elevando o orçamento total da pasta para R$ 5.839.000. Assim, o referido projeto de lei ordinária está submetido ao plenário para a segunda discussão e votação. Projeto de lei ordinária que estima a receita e fixa a despesa para o ano de 2025, já discutido e aprovado em primeira discussão e votação. Ele entra agora em segunda discussão. Projeto com as emendas em segunda discussão. Projeto de lei que trata sobre a receita do município em segunda votação. Vereadores que aprovam permaneçam sentados. Projeto de lei aprovado. Dando prosseguimento, a ordem de número 2. Trata-se do projeto de lei ordinária 38/2024, de autoria do vereador-presidente Paulo Sérgio Toledo Costa,
que é da denominação de rua Marcionila Gomes da Silva, em Graúna, neste município. O mesmo foi protocolizado em 11 de novembro de 2024, teve sua publicidade e apreciação na 38ª sessão ordinária. Após, foi encaminhado para parecer jurídico e da Colejur. Os pareceres supracitados tiveram sua publicidade na 39ª sessão ordinária, sendo aprovado por unanimidade dos vereadores presentes em primeira discussão e votação. Assim, o referido projeto de lei ordinário está submetido ao plenário para segunda discussão e votação. Projeto de lei ordinária 38/2024, de autoria do vereador Paulo Sérgio Toledo Costa, já foi discutido e aprovado em primeira votação. Ele entra agora para a segunda discussão. Não havendo segunda discussão, o projeto entra para a segunda votação. Vereadores que aprovam, permaneçam sentados. Projeto aprovado. Na ordem de número 3, temos o projeto de lei ordinária 42/2024, de autoria do vereador presidente Paulo Sérgio Toledo Costa, que reconhece e declara de utilidade pública a Associação de Moradores e Produtores Rurais da Comunidade Caxeta e adjacências no município de Itapemirim. Mesmo foi protocolizado em 13 de novembro de 2024, teve sua publicidade e apreciação na 40ª sessão ordinária. Após, foi encaminhado para parecer jurídico e da Colejur. O jurídico se manifestou pelo regular prosseguimento, uma vez observadas as disposições legais pertinentes à matéria e os apontamentos jurídicos retromencionados. E a Colejur se manifestou pela constitucionalidade do mesmo, pareceres esses os quais eu passo a dar publicidade. Como de costume, é oportuno registrar que a manifestação dessa Procuradoria encontra limite na estrita dúvida jurídica abstrata, posto que não se adentra os aspectos técnicos, econômicos, financeiros, administrativos ou de demais questões que exigem exercício de conveniência e oportunidade característica do poder discricionário da administração pública. Observado o rito e formalidades do processo legislativo e ausentes eventuais vícios de competência na iniciativa e na matéria, verifique-se nos autos a instrução processual com justificativa, estatuto da instituição, ata de constituição, eleição da diretoria, cartão de CNPJ. Mas restaram ausentes documentos e certidões que comprovam a regularidade da instituição, certidões negativas junto aos órgãos competentes e declaração de atuação da diretoria como voluntários e finalidade pública. É importante destacar que faltou ainda juntar documento do responsável legal e certidões da associação, importantes documentos de legitimidade do responsável pela gestão e deliberações, além da demonstração de idoneidade da instituição na sociedade. É importante registrar que, salvo o melhor juízo, a instituição é recente, com pouco mais de 4 meses de existência, fator que pode ter relevo no desafio de identificar se realmente há utilidade pública, uma vez que não foi experimentada no mundo dos fatos e do direito. Da análise dos autos, é possível aferir que a presente proposição está redigida em termos claros e sintéticos, não contendo matéria estranha ao enunciado objetivamente declarado na sua ementa ou dele decorrente. Todavia, em seu artigo 2º, prevê a cessação automática dos efeitos da declaração de utilidade pública se houver modificação do estatuto, o que costuma ser comum. O ideal seria indicar qual modificação é vedada. Também prevê a mesma pena, cessação automática dos efeitos da declaração de utilidade pública para utilização da instituição para fins políticos, o que, no artigo 4º e incisos do Estatuto, ficou claro que a finalidade de fato de uma associação de moradores é, ainda que indiretamente, política, constituindo verdadeira contradição à vedação. Na mesma linha que permite interpretação subjetiva, segue a vedação a utilização de recursos públicos em desobediência às legislações pertinentes. Quais? Ou o comportamento de promover atos de desordem ou de incentivo à desobediência civil. Nesse caso, qual seria o limite da legislação para ser considerada pertinente? Uma norma regulada de forma monocrática, como um decreto ou até mesmo uma portaria regulamentadora, seria motivo para frear uma representação como a associação de moradores? E que atos podem ser considerados de desordem ou desobediência? Uma manifestação pública ou mesmo uma orientação à recusa de determinada política pública, que seria uma dessas hipóteses que caracterizam atos de desordem ou incentivo à desobediência? É importante pensar sobre o verdadeiro efeito
da regulação em comento, pois talvez, somente talvez, não seja de utilidade pública uma entidade de representação local como uma associação de moradores, exaurir suas liberdades políticas e independência institucional para se submeter ao poder que lhe caberia controlar e cobrar providências. De pronto, deve ser consignado que ainda não existe legislação municipal que trate da declaração de utilidade pública no município de Itapemirim, providência que urge quebrar a inércia. Não obstante, a análise objetiva dos requisitos para a declaração de utilidade pública deve ser feita à luz da Lei Ordinária Estadual 10.976 de 2019, ou seja, utiliza-se a analogia por ser uma fonte de direito legitimamente reconhecida, conforme dispõe de Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. São as considerações dessa Procuradoria que recomenda o ajuste para apreciação e posterior votação pelos nobres edis, observando que o quórum necessário para a aprovação da matéria, em vista ao que aduz o artigo 200 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Itapemirim, por inexistir previsão expressa em sentido contrário, será de maioria simples como número mínimo de votos para a aprovação da matéria. De forma conclusiva, essa Procuradoria Jurídica opina que, uma vez observadas as disposições legais pertinentes à matéria, em especial as da lei estadual supracitada e ainda os apontamentos jurídicos retromencionados, não se vislumbra óbice ao prosseguimento do feito, mediante apreciação da comissão competente, para que, após exaurir as etapas processuais cabíveis, seja submetida à apreciação dos nobres da Casa de Leis. Itapemirim, Espírito Santo, 2 de dezembro de 2024, Robertino Batista da Silva Júnior, Procurador-Geral. Nós temos ainda a seguir o parecer da Colejur, eis o breve relatório. Cabe à Comissão de Justiça, Legislação, Justiça e Redação Final opinar quanto ao aspecto constitucional, legal, jurídico e técnico. E após a análise do projeto de lei ordinária em questão, constatamos que a Procuradoria não identificou óbices quanto à legalidade e à constitucionalidade. No entanto, foi constatada a ausência de documentos indispensáveis para o prosseguimento do feito. Assim, uma vez realizada a devida juntada, essa comissão não apresentará objeção ao regular prosseguimento do processo. Assim, essa comissão entende pela constitucionalidade do projeto de lei ordinária em análise, opinando pela aprovação do mesmo. Itapemirim, Espírito Santo, 2 de dezembro de 2024, José de Oliveira Lima, vereador-presidente da Colejur, Erasto da Costa Rocha, vice-presidente da Colejur, e Lucimar Alves Soares, membro da Colejur. Senhor presidente, referido projeto de lei ordinária está submetido ao plenário para primeira discussão e votação. Senhores vereadores, projeto de lei da ordem 3, que trata de um projeto de lei de utilidade pública, recomendado pela Procuradoria algumas documentações que estavam em falta. De acesso a esses documentos que estavam em falta, foi constatado que a associação ainda não tem um ano de existência. Portanto, o projeto sendo da autoria do vereador Paulo Sérgio Toledo Costa, eu tenho autonomia de retirar da pauta e aguardar que até complete um ano para que volte a casa para a sua apreciação e votação. Então, solicito a retirada do projeto de pauta. Dando prosseguimento, a ordem de número 4, trata-se de projeto de lei ordinária 43 de 2024, de autoria também do excelentíssimo vereador-presidente Paulo Sérgio Toledo Costa, que reconhece e declara de utilidade pública a Associação de Moradores e Produtores Rurais de Afonso Ama. O mesmo foi protocolizado 14 de novembro de 2024, teve sua publicidade e apreciação na 40ª sessão ordinária. Após, foi encaminhado para parecer jurídico e da Colejur. O jurídico se manifestou pelo regular prosseguimento, uma vez observadas as disposições legais pertinentes à matéria e os apontamentos jurídicos retromencionados. E a Colejur se manifestou pela constitucionalidade e legalidade do mesmo, pareceres esses, os quais eu passo a dar publicidade. Parecer da Procuradoria-Geral. Como de costume, é oportuno registrar que a manifestação dessa Procuradoria encontra limite na estrita dúvida jurídica abstrata, posto que não se adentra aos aspectos técnicos, econômicos, financeiros, administrativos ou de demais questões que exigem exercício de conveniência e oportunidade, característica do poder discricionário da administração pública, observado o rito e formalidades do processo legislativo e ausentes eventuais vícios de competência na iniciativa e na matéria. Verifica-se nos autos a instrução processual com justificativa, declaração de atuação da diretoria como voluntários
e finalidade pública, bem como a juntada do estatuto da instituição com certidão emitida por cartório onde foi registrada. Mas restar ausentes documentos e certidões que comprovam a regularidade da instituição, ata de assembleia com eleição e posse da diretoria, cartão de CNPJ, certidões negativas junto aos órgãos competentes. É importante destacar que faltou juntar documento do responsável legal e certidões da associação. Importantes documentos de legitimidade do responsável pela gestão e deliberação, além da demonstração de idoneidade da instituição na sociedade. Da análise dos autos, é possível aferir que a presente proposição está redigida em termos claros e sintéticos, não contendo matéria estranha ao enunciado, objetivamente declarado na sua ementa ou dele decorrente. Todavia, em seu artigo 2º, prevê a cessação automática dos efeitos da declaração de utilidade pública se houver modificação do estatuto, o que costuma ser comum. O ideal seria indicar qual modificação é vedada. Também prevê a mesma pena cessação automática dos efeitos da declaração de utilidade pública para utilização da instituição para fins políticos, o que, embora conste no parágrafo 2º do artigo 5º do Estatuto, ficou claro que a finalidade de fato de uma associação de moradores é, ainda que indiretamente política, constituindo verdadeira contradição à vedação. Na mesma linha que permite interpretação subjetiva, segue a vedação à utilização de recursos públicos em desobediência a legislações pertinentes, ou o comportamento de promover atos de desordem ou de incentivo à desobediência civil. Nesse caso, qual seria o limite da legislação para ser considerada pertinente? Uma norma regulada de forma monocrática, como um decreto ou até mesmo uma portaria regulamentadora, seria motivo para frear uma representação como associação de moradores? E que atos podem ser considerados de desordem ou desobediência? Uma manifestação pública ou mesmo uma orientação a recusa de determinada política pública seria uma dessas hipóteses que caracterizam atos de desordem ou incentivo à desobediência? É importante pensar sobre o verdadeiro efeito da regulação em comento, pois talvez e somente talvez, não seja a utilidade pública uma entidade de representação local, como uma associação de moradores, exaurir suas liberdades políticas e independência institucional para se submeter ao poder que lhe caberia controlar e cobrar providências. De pronto, deve ser considerado que ainda não existe legislação municipal que trate da declaração de utilidade pública no município de Itapemirim, providência que urge quebrar a inércia. Não obstante, a análise objetiva dos requisitos para a declaração de utilidade pública deve ser feita à luz da Lei Ordinária Estadual 10.976, de 2019, ou seja, utiliza-se a analogia por ser uma fonte de direito legitimamente reconhecida conforme dispõe a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. São as considerações dessa Procuradoria Jurídica que recomenda o ajuste para apreciação e posterior votação pelos nobres edis, observando que o quórum necessário para a aprovação da matéria em vista ao que aduz o artigo 200 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Itapemirim, por inexistir previsão expressa em contrário, será de maioria simples como o número mínimo de votos para a aprovação da matéria. De forma conclusiva, essa Procuradoria Jurídica opina que, uma vez observadas as disposições legais pertinentes à matéria, em especial as da lei estadual supracitada e aí nos apontamentos jurídicos retromencionados, não se vislumbra óbice ao prosseguimento do feito, mediante apreciação da comissão competente, para que, após exaurir as etapas processuais cabíveis, seja submetido à apreciação dos nobres da Casa de Leis. Itapemirim, Espírito Santo, 2 de dezembro de 2024, Robertino Batista da Silva Júnior. Temos ainda o parecer da Colejur, eis o breve relatório. Cabe à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final opinar quanto ao aspecto constitucional, legal, jurídico e técnico. Após a análise do projeto de lei ordinária em questão, constatamos que a Procuradoria Jurídica não identificou óbices quanto à legalidade e à constitucionalidade. No entanto, foi constatada a ausência de documentos indispensáveis para o prosseguimento do feito. Assim, uma vez realizada a devida juntada, essa comissão não apresentará objeção ao regular prosseguimento do processo. Assim, essa comissão entende pela constitucionalidade e legalidade do projeto de lei ordinária em análise, opinando pela aprovação do mesmo. Itapemirim, Espírito Santo, 2 de dezembro de 2024, José de Oliveira Lima, vereador, presidente da Colejur, Erasmo da Costa Rocha, vice-presidente da Colejur, Lucimar Alves Soares, membro da Colejur. Assim, referido projeto de lei ordinária está submetido ao plenário para primeira discussão e votação. Senhores vereadores, projeto de lei em primeira discussão.
Projeto de lei em primeira votação. Vereadores que aprovam, permaneçam sentados. Projeto aprovado. E por último, nós temos na ordem de número 5, projeto de lei ordinária 44 de 2024, de autoria dos excelentíssimos vereadores Lucimar Alves Soares e Júlio César Ferreira de Magalhães, que institui a Semana do Mineiro no âmbito do município de Itapemirim e dá outras providências. O mesmo foi protocolizado em 18 de novembro de 2024 e teve sua publicidade e apreciação na 39ª sessão ordinária. Após, foi encaminhado para parecer jurídico e da Colegiu Jurídico, que se manifestou pelo regular prosseguimento, uma vez observadas as disposições legais pertinentes à matéria e os apontamentos jurídicos retromencionados. E a Colegiu se manifestou pela constitucionalidade do mesmo. Pareceres esses os quais eu passo a dar publicidade. Como de costume, é oportuno registrar que a manifestação dessa Procuradoria encontra limite na estrita dúvida jurídica abstrata, posto que não se adentra aos aspectos técnicos, econômicos, financeiros, administrativos ou de demais questões que exigem o exercício de conveniência e oportunidade característica do poder discricionário na administração pública. Observado o rito e formalidades do processo legislativo, verifico também a instrução processual com justificativa plausível. É importante registrar que, em regra, a previsão legal de programação especial a ser instituída pelo município, por força do calendário oficial, teria o condão de eivar o projeto com vício de iniciativa, por representar hipótese de defesa. Todavia, ao debruçar nos autos, verifiquei na exposição de motivos que consta na justificativa do presente projeto de lei que o intuito claro é de homenagear e incentivar o acolhimento dos irmãos mineiros que adotaram Itapemirim como destino de sua preferência para o turismo, o que contribui com o desenvolvimento econômico do município, sem demandar necessariamente a mobilização econômica do município. Oportunamente, parabenizo a iniciativa dos autores que foram diligentes em suas pesquisas e trouxeram para os autos informações relevantes como a realidade mineira em relação à Semana do Saco Cheio, a conexão com o período de férias estudantis intercorrente e outras datas, além da preferência histórica por Itapemirim. Também não passou despercebido que, ao prever uma programação especial, os autores registraram a interpretação legislativa prévia, justificando tratar-se de comportamento público e social que expressa gratidão e apreço aos turistas mineiros, fortalecendo a conexão entre os povos e celebrando os vínculos afetivos e culturais já existentes. Nesse sentido, ficou claro ainda que a programação especial é aquela que já integra a política pública do município, merecendo a formalização por lei, que garante o compromisso oficial de fazer de Itapemirim uma terra acolhedora aos vizinhos mineiros e incentivo natural ao desfrute das belezas do município. Consta ainda da justificativa a possibilidade de concentrar esforços para promover atividades turísticas, culturais, ecológicas, gastronômicas e recreativas que celebrem as tradições mineiras e capixabas, consolidar Itapemirim como um destino preferencial para os mineiros, ou seja, o projeto de lei não trouxe a previsão de programação especial como uma obrigação nem como uma despesa, mas, salvo o melhor juízo, legisla o foco das intenções e providências, afastando o caráter oneroso, se não por iniciativa do próprio município, tendo em vista a convergência da norma com a praxis que acaba servindo como centro de gravidade das boas iniciativas turísticas. Afastado o caráter oneroso da previsão legal, não há vício de competência na iniciativa e na matéria. Mesmo assim, sugiro apenas, como excesso de zelo, substituir no artigo 2º a expressão com, por, podendo realizar, restando a redação mais adequada e inequívoca como segue. Artigo 2º. A Semana do Mineiro será incluída no calendário oficial do município de Itapemirim, podendo realizar programação especial voltada ao turismo, cultura e lazer, destacando as tradições mineiras. É importante esclarecer que nada obsta à criação de iniciativa do Poder Legislativo de data comemorativa, se a determinação de tal comemoração não presumir gastos ou objeto de intervenção na rotina das obrigações e responsabilidades do planejamento do município ou outra discricionariedade de competência exclusiva do Poder Executivo. Assim sendo, da análise dos autos é possível aferir que a presente proposição está redigida em termos claros e sintéticos, não contendo matéria estranha ao enunciado
objetivamente declarado na sua emenda ou dele decorrente. Mesmo assim, recomendo suprimir da emenda a expressão e da outras providências por desnecessidade e incompatibilidade com o texto da lei. São as considerações dessa Procuradoria, que recomenda o ajuste para apreciação e posterior votação dos nobres edis, observando que o quórum necessário para aprovação da matéria, em vista ao que aduz o artigo 200 do Regimento Interno, por inexistir previsões expressas em sentido contrário, será de maioria simples como número mínimo de votos para a aprovação da matéria. De forma conclusiva, essa Procuradoria Jurídica opina que, uma vez observadas as disposições legais pertinentes à matéria e os apontamentos jurídicos retromencionados, não se vislumbra óbice ao prosseguimento do feito, mediante apreciação da comissão competente, para que, após exauridas as etapas processuais cabíveis, seja submetido à apreciação dos nobres da Casa de Leis. Itapemirim, Espírito Santo, 2 de dezembro de 2024. Robertino Batista da Silva Júnior, Procurador-Geral. Nós temos ainda o parecer da Coleju. Eis o breve relatório. Cabe à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final opinar quanto ao aspecto constitucional, legal, jurídico e técnico. Analisando o projeto de lei ordinário em comento, verificamos que a Procuradoria não encontrou óbice com respeito à legalidade e constitucionalidade, de sorte que essa comissão também nada encontrou que impeça o seu prosseguimento. Assim, essa comissão entende pela constitucionalidade do projeto de lei ordinária em análise, opinando pela aprovação da mesma. Itapemirim, Espírito Santo, 2 de dezembro de 2024, José de Oliveira Lima, vereador-presidente da Coleju, Erasto da Costa Rocha, vice-presidente da Coleju, e Lucimar Alves Soares, membro da Coleju. Senhor presidente, o referido projeto de lei ordinária está submetido ao plenário para segunda discussão e votação, finalizadas as matérias pautadas na ordem do dia. Projeto de lei ordinário 44/2024, de autoria do vereador Júlio César, do vereador Lucimar, em primeira discussão. Senhor presidente, quero agradecer aqui a Procuradoria pelos elogios, né? Pareceu bacana, fez uma recomendação ali pequena ali, mas isso mostrou que eles ficaram bem atentos qual é a proposta nossa. Mas eu não vou atentar hoje para fazer a defesa do projeto, sabendo que a maioria dos pares aqui, os amigos já se manifestaram que vão votar, para falar da importância desse projeto na próxima sessão, na segunda votação. O meu amigo também, vereador Bibico, que fez junto, também tem bastante coisa para falar, então nós vamos deixar para fazer o discurso na segunda votação, senhor presidente. Mas, de qualquer forma, já agradeço a Procuradoria por ter elogiado o nosso trabalho. Projeto ainda em discussão. Vereador João Bichara. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, internautas, boa noite a todos. Eu gostaria primeiramente de parabenizar os nobres companheiros autores do projeto, o vereador Cezinho, o vereador Bibico. Nós sabemos que o distrito de Itaipava virou um porto seguro para muitos mineiros, principalmente, do povo que veio de fora para morar no distrito de Itaipava. A quantidade maior é de mineiro. Tem muito mineiro no distrito de Itaipava. Então, a Semana do Mineiro passa a ser, né, um evento dentro do calendário oficial do município de Itapemirim. E o município tem condições aí de dar toda a estrutura, todo o suporte, desenvolver aí eventos, né, voltado para o povo mineiro que escolheu o distrito de Itaipava e Itapemirim para poder viver. Mas eu gostaria de pedir autorização aos dois autores do projeto de acatar o brilhante parecer jurídico, as duas sugestões, em homenagem à boa técnica legislativa, de termos uma redação impecável, algo que vai assim abrilhantar ainda mais o projeto de vocês. Eu gostaria de pedir humildemente essa autorização para acatar a sugestão do jurídico e apresentar como emenda. Tem uma supressiva, né, e tem uma modificativa. Então, eu gostaria de apresentar essas duas emendas, que é justamente a parte negritada do parecer jurídico, onde está as sugestões, na qual eu parabenizo aqui o parecer jurídico. Eu gostaria de apresentar as duas sugestões como emenda, uma modificativa e a outra supressiva. Senhores vereadores, as duas emendas do vereador João Bichara Neto estão em discussão. Vereador Júlio César. Senhor presidente, como eu falei do parecer dele, de alguma alteração ali,
E parte do que, quando nós fizemos o projeto, para não se tornar um projeto ilegal, né, inconstitucional, até quando eu fiz o corpo do projeto, que a minha assessora fez, eu até pedi, porque estava escrito que a prefeitura deverá investir na festa. Eu falei, não, tira esse deverá e falando poderá, porque aí você não gera despesa, né? Aí se tornou até legal. Mas ele fez uma observação ali, e quando se trata de doutor Robertino, tem que baixar a cabeça e ter continência, porque o homem é bom. Então, seguindo o que ele falou e com a indicação do vereador João Bichara, obrigado, João, por ter prestado atenção no projeto, eu sigo o proceder da Procuradoria. As duas emendas do vereador João Bichara Neto ainda em discussão. As emendas do vereador João Bichara Neto em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam sentados. Emendas aprovadas. Agora o projeto com as emendas em primeira votação. Vereadores que aprovam, permaneçam sentados. Projeto aprovado em primeira votação. Senhores vereadores, encerra assim a ordem do dia. Passaremos então para as considerações finais. Vereador Lucimar Bibico. Boa noite, presidente. Boa noite por presente, vereadores. Presidente, é só para informar, Tiago lá, que marca carro, pediu para informar que já chegou a gasolina. Eu acho que agora vai começar a carregar o pessoal, não vai morrer ninguém mais de doença, não. Porque se não voltar, ninguém aguenta. Ontem eu botei um carro para Vitória, chegou agora há pouco de Vitória, o outro foi para Coaçuí, e para amanhã a Cezinha estava presente quando o cara pediu para ir para Vitória de novo. Mas graças a Deus que agora informaram que chegou a gasolina. Isso. Parabéns, doutor Antônio. Muito obrigado pela gasolina. Ainda nas considerações finais, vereador Estevão. Oi. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, internautas que nos assistem. Estamos terminando a sessão, só para poder até descontrair um pouco, eu quero aqui parabenizar a todos os botafoguenses, assim como eu, que sagraram ser campeão da América na semana agora passada, e fica aqui os meus parabéns a todos os botafoguenses, né, felizes da vida como nós estamos, por ter conquistado e ainda tem, né, e ainda com a chance, a oportunidade de ser campeão brasileiro. Parabéns aos botafoguenses. Obrigado. Ainda nas considerações finais, parabéns, vereador, o senhor merece a vitória. Afinal de contas, tinha muito tempo que não comemorava, né? Quero agradecer a presença de todos. Charles Barbosa, vereador Paulo Neto chegou aí, brother, Leandro Carudo, todos que assistem a sessão, uma honra, um prazer ter os senhores conosco. Não tendo mais nada a tratar nessa noite, encerramos a sessão em nome de Deus. Uma boa noite a todos.